Excelentíssimo presidente Vladimir Putin, eu quero lhe dar os parabéns por essa exitosa reunião dos BRICS que está sendo realizada nesses dias. E mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero registrar minha satisfação e me dirigir aos companheiros dos BRICS. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos, e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem um sentido de urgência sem precedentes. O planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Na COP30 em Belém, vamos juntos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições nacionalmente determinadas com o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartheids no acesso a vacinas e medicamentos, como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial, que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Precisamos fortalecer nossas capacidades tecnológicas e favorecer a adoção de marcos multilaterais, não excludentes, em que a voz dos governos prepondere sobre interesses privados. Os BRICS foi responsável por parcela significativa do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram um mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das terras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições dos BRICS rompem com essa lógica. A atuação do Conselho Empresarial contribuiu para ampliar o comércio entre nós. As exportações brasileiras para os países do BRICS cresceram 12 vezes entre 2003 e 2023. Os BRICS é hoje a origem de quase 1/3 das importações do Brasil. A Aliança Empresarial de Mulheres está criando rede para fomentar o empoderamento econômico feminino e combater as desigualdades de gêneros que persistem. Por meio do mecanismo de cooperação interbancária, nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linhas de crédito em moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas. O novo Banco de Desenvolvimento, o NB, que neste ano completa 10 anos, tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer nossas economias e promover uma transição justa e soberana. Sob a liderança da companheira Dilma Rousseff, o NB conta atualmente com uma carteira de quase 100 projetos e com financiamento da ordem de 33 bilhões de dólares. Ele foi pensado para ser bem-sucedido, onde as instituições de Bretton Woods continuam falhando. Em vez de oferecer programas que impõem condicionalidades, o NB financia projetos alinhados às prioridades nacionais. Em vez de aprofundar disparidades, sua governança se assenta na igualdade de voto.
Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos. Mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno, escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. É o meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso, o lema da presidência brasileira será fortalecer a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Companheiros, espero vê-los na próxima CURPA para construir mais um capítulo da nossa história comum. Muito obrigado, presidente Putin, e muito obrigado aos companheiros que estão em casa. O governo federal deu início nesta terça-feira, dia 22, aos testes do primeiro trecho do ramal do Apodi, na Paraíba. O ramal é uma obra do novo PAC que se inicia na estrutura de controle na barragem Caiçara, sendo uma extensão do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Com 115 quilômetros, o ramal se desenvolve pelos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, alcançando o reservatório da barragem Angicos, no município norte rio-grandense de José da Penha. No total, 54 cidades e aproximadamente 750 mil pessoas vão ser atendidas. Nos testes dessa terça-feira, a água do Rio São Francisco saiu da barragem de Caiçara e percorreu até o Rápido Arruído, com o objetivo de verificar se as estruturas recém-construídas estão funcionando adequadamente. Esse primeiro trecho está 100% concluído e, segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, será entregue em novembro deste ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de R$ 938 milhões para ações de enfrentamento aos efeitos da seca e dos incêndios florestais no Pantanal e na região amazônica. R$ 418 milhões são para o pagamento de auxílio extraordinário a pescadores contemplados pelo Seguro Defeso na região norte e que foram prejudicados pela grave estiagem. Aproximadamente 148 mil pescadores artesanais de 115 municípios vão receber o valor de R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos em parcela única. A medida provisória também autoriza a aplicação de R$ 238 milhões pelo Fundo Nacional de Saúde para ações de vigilância em saúde, atenção ambulatorial e hospitalar, disponibilização de suprimentos e medicamentos básicos, além de proteção e reparação da saúde indígena. O Fundo Nacional de Segurança Pública poderá destinar R$ 25 milhões em políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade. Também receberão recursos o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O assunto é mobilidade urbana. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, está completando 40 anos em 2024. Vinculada ao Ministério das Cidades, essa empresa é responsável hoje pelo transporte de milhões de passageiros em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Para marcar essas 4 décadas de história, uma exposição fotográfica será aberta nesta quarta-feira no Congresso Nacional aqui em Brasília. Depois, essa mostra vai seguir para outras cidades. Quem conversa agora com a gente sobre essa comemoração e a importância da CBTU para o transporte de trens no país é a diretora técnica da companhia, Adriana Lins. Bom dia, diretora. É um prazer recebê-la aqui no Brasil em Dia. Bom dia a todos, é um prazer também, uma honra estar representando a CBTU nesse dia de hoje, onde estamos comemorando, começando as comemorações dos nossos 40 anos. Muito legal estar aqui podendo conversar com vocês. Diretora, começa dando um panorama aí da atuação do CBTU, da importância dele, quantos passageiros ela atende, quais cidades atua. Bom, a CBTU é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Eu estou na CBTU há 40 anos, então eu conheço bem a história dela. Agora, é uma história de paixão. Todo mundo que passa por aqui se apaixona pela empresa. Fora isso, nós temos uma abrangência muito grande. Nós atendemos a 18 municípios nos estados que você mesmo já comentou, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E já foram mais de 50 milhões de passageiros transportados. Nós temos, eu acredito que 220 quilômetros de trilhos, que a gente pode transportar. E por ano, os nossos trens realizam, em média, 167 mil viagens. É um trabalho denso, é um trabalho muito importante, é um trabalho de muita responsabilidade, mas nós temos empregados atuando de frente nas operações e na manutenção, gente com muito conhecimento do assunto, de muitos anos, como eu, de muito tempo já, e também empregados novos que estão entrando e atuando na empresa com a mesma intenção de manter o serviço para a população. A população é uma população que a gente atende a maioria de classe C, D, E. Então, a nossa tarifa é uma tarifa social. A gente vem atendendo a população no deslocamento dela. Eu posso lhe dar um depoimento que a população ela espera realmente o trem. Eu já tive diversas vezes em estações e, às vezes, quando o trem atrasa, não existe aquela intenção de sair e procurar outro modo de transporte. A população espera porque ela conta com esse deslocamento. A CBTU tem esse privilégio de poder atuar diretamente na vida das pessoas e a gente gostaria de fazer isso cada vez mais. Maravilha, excelente. Diretora, então, para marcar esses 40 anos, está sendo inaugurada hoje aí essa exposição fotográfica. Fala um pouco para a gente desses registros, de qual foi a ideia, a intenção de fazer essa seleção de registros do CBTU ao longo desses 40 anos. Olha, a gente sempre, eu, por exemplo, sempre adorei fotografia, Então, sempre apoiei isso. Onde tinha evento, onde tinha comemoração, a gente tinha que fotografar. E, a gente tem um empregado de muitos anos, que é um excelente fotógrafo, é uma pessoa, além de excelente fotógrafo, é uma pessoa de uma visão muito, abrangente do que a gente faz. Ele tem um olhar muito artístico até. Então, ele fez esses registros ao longo do ano. Olha que maravilha você ter na empresa uma pessoa que conseguiu, ao longo dos anos, registrar tudo isso, Então, a nossa exposição carrega um fator humano, muito importante. Por quê? Porque a empresa é feita de pessoas para pessoas, Então, é muito legal. A exposição vai ter essa, visão de estar trazendo a vida do passageiro, a vida do empregado, e é uma história. É uma história bem bacana de se contar. E vendo em fotos vai ficar mais linda ainda. Legal, então, funcionários de vocês que fez todos esses registros, que maravilha. E essa exposição depois ela vai para quais cidades? Eu estou com a impressão que a gente... As superintendências, Alagoas, lá em Alagoas, na Paraíba, em Pernambuco, lá em Recife, exatamente, no Rio Grande do Norte. E tem no nosso portal, tem lá, as datas e a distribuição, como vai ser feita essa exposição nesses locais onde a gente tem as superintendências, tá? Eu acho que vai ser bem legal, as pessoas vão gostar de ir. É uma história, todo mundo que
já passou alguma vez por alguma das nossas estações vai se sentir retornando ali com toda o histórico que a gente tem. A CBTU tem uma história muito bacana e eu espero que a gente continue podendo contribuir com a mobilidade do país de forma assim, mais sincera e mais ampla do mundo, eu posso dizer aqui. A gente está aqui trabalhando para isso. Diretora, reforça então para a gente o endereço do portal de vocês para poder acessar, saber mais informações a respeito dessa exposição. Sim, é www.cbtu.gov.br. Maravilha, excelente. Eu entrevistei então Adriana Lins, ela que é diretora técnica da companhia da CBTU. Parabéns pelo trabalho, por reforçar aqui o endereço cbtu.gov.br para saber mais informações sobre essa exposição fotográfica. Muito obrigada pelas informações e eu aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Muito obrigada, gente. Tchau, bom dia. Soluções urgentes para um problema premente que é a crise climática que nós estamos vivendo e que já afeta dezenas de países em todo o mundo. Segundo, salientar que não é o Ministério da Fazenda que está encarregado exclusivamente de uma tarefa que compreende uma série de ministérios, e eu enalteço a parceria com a ministra Marina Silva, que não cansa de dizer que tem a felicidade de se dar bem com o ministro das Finanças do seu país. E isso é uma novidade que eu espero que se torne um padrão internacional de relacionamento, porque sem a percepção de que o desenvolvimento sustentável é a saída para a crise climática, nós vamos ter um embate infrutífero que não vai nos levar a parte alguma. Então, Marina, realmente é um luxo ter você como companheira de ministério, e eu espero que nós possamos continuar trabalhando juntos. A transição ecológica ela exige uma coordenação enorme, começando pela questão comunicacional. Quer dizer, as pessoas têm que estar cientes de que é importante esse assunto estar no alto das nossas prioridades. E ainda há, infelizmente, uma falta de percepção da gravidade do momento que nós estamos vivendo, a julgar pelos acalorados debates eleitorais que ocorrem em todo o mundo. Quer dizer, esse tema que deveria ser um tema que unisse as pessoas, é um tema que, infelizmente, ainda hoje divide as pessoas. Nós vamos superar esse estágio de coisas rapidamente. Isso não devia ser um tema que envolvesse divisão partidária. Isso é uma questão de Estado, uma questão humanitária que deveria estar congregando a comunidade global em torno dos mesmos objetivos. Então, a primeira questão é superar isso. A segunda questão é financiar a transformação ecológica. Nós não temos ainda todos os instrumentos disponíveis para que essa solução aconteça o mais rapidamente possível. E eu estou na presença do Mark Carney, que é uma figura extraordinária que tem ajudado muito governos, organizações não governamentais, empresas, a buscar um caminho de convergência com criatividade, porque nós não temos, desde o pós-guerra, um foco em finanças sustentáveis. Nós temos que redesenhar as finanças globais em torno de finanças sustentáveis e promover com mais rapidez a transformação ecológica. Há muitas ideias na mesa, pagamento de serviços ambientais, border adjustment, a questão do crédito de carbono, mas nós sabemos que nada disso vai sair do papel se nós não nos dedicarmos. Tanto a arquitetura desses projetos ela é delicada, quanto a engenharia desses projetos exigem cálculos, padrão de medição, que são complexos e vão exigir muito trabalho. Um trabalho que já poderia estar feito, mas infelizmente há muito o que se fazer com o tempo que nós dispomos. Nós temos pouco tempo para muito trabalho. Em terceiro lugar, e não menos importante, os projetos. Quer dizer, se tivermos a consciência do que fazer, tivermos o financiamento para fazer, nós temos que ter os projetos adequados
para termos o maior impacto possível com o financiamento disponível. Felizmente, a ciência tem dado demonstrações, como na pandemia, e agora não é diferente, de que ela oferece condições de uma transformação ecológica rápida. Mas a ciência está correndo para apresentar soluções tecnológicas viáveis, né? E que estão se barateando ao longo do tempo, estão ficando mais baratas. Isso porque os investimentos têm acontecido, mas é preciso estruturar os projetos. E não é tarefa simples, porque cada realidade nacional tem um desafio. A geografia não é a mesma em todo mundo. O que é bom para o Brasil pode não ser viável para o Equador, pode não ser viável para Cuba, pode ser para os países africanos, que têm realidades muito diferentes entre si, embora um desafio econômico gigantesco pela frente. Então, essa plataforma visa ser mais um instrumento de facilitação desse encontro do projeto com financiamento e com uma consciência global da urgência das nossas tarefas. Obrigada, ministro. E eu gostaria de fazer a segunda pergunta para a ministra Marina Silva. Em muitos países, o setor de energia é a principal fonte de emissões. No caso do Brasil, 18% das nossas emissões vem do setor energético. No resto do mundo, mais de 70%. No entanto, nós temos um desafio gigantesco no setor florestal e de uso da terra, que são as nossas maiores fontes de emissões. Mas isso também representa uma grande oportunidade para o Brasil em termos de alcançar neutralidade em carbono. O Brasil tem sido um líder em esforços de mitigação baseadas na natureza, especialmente através da ambição do seu ministério de replantar 12 milhões de hectares de floresta até 2030 e da promessa do presidente Lula de acabar com todo o desmatamento até 2030. Como a senhora vê o trabalho do seu ministério, incluindo aqui o Plano Clima, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa e a Estratégia Nacional da Bioeconomia e as nossas NDCs ambiciosas do Brasil sendo implementadas por meio da plataforma, especialmente com foco em aumentar o investimento do setor privado em soluções baseadas na natureza e bioeconomia? Bom dia. Primeiro quero dizer da minha alegria de estarmos fazendo esse debate já em torno de algo que é muito concreto, como resultado de uma discussão que foi paradigmática a partir do G20. Geralmente a gente faz debates que não conseguem aterrissar na realidade dos desafios que a gente tem. Nesse caso, a gente já está dando um passo bem à frente, que é de fazer esse encontro entre os investimentos, entre os projetos e os grandes objetivos que a humanidade tem para enfrentar. Nesse caso, nós estamos orientando os recursos e os projetos ao desafio de não deixar que ultrapassemos a 1,5 de temperatura da Terra. Então, quero cumprimentar aqui o ministro Babayev, que preside a COP28, além dos meus colegas aqui de plataforma, a COP29, desculpe, e dizer que o nosso grande desafio é exatamente esse que o ministro Fernando Haddad acaba de dizer, que a gente possa fazer com que as nossas ações elas estejam voltadas para o alcance da redução da emissão de CO2, porque nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima, os eventos climáticos extremos. Então, no caso do meu ministério, nós temos a clareza de que, no caso do Brasil, o maior vetor de emissão de CO2 é a transformação do uso da terra, o desmatamento. Mas nós podemos fazer com que a gente chegue a desmatamento zero, mas quando chegarmos ao desmatamento zero, o que nós vamos fazer para continuar nos desenvolvendo, crescendo, gerando emprego, renda e melhorando a vida das pessoas? Aí é que entra a grande equação de que nós podemos fazer isso através de programas, como é o caso do Planaveg, que é um plano de restauração da vegetação nativa,
Nosso objetivo é de fazer a restauração de 12 milhões de hectares, como foi dito, e para que isso aconteça são necessários investimentos, mas não são investimentos que serão de doação a fundo perdido, são investimentos que têm um retorno muito grande, porque a gente pode combinar isso a partir de crédito de carbono. Estamos aprovando já uma lei no Congresso Nacional para viabilizar, né, os créditos de carbono de uma forma que seja íntegra, de uma forma que seja totalmente auditável e fazer com que essa oportunidade seja boa para todo mundo. Nós estamos diante de um desafio que, mais do que mitigar, que devemos ter metas ambiciosas de redução de CO2, e isso não está apartado das ações na área de economia. Economia e ecologia precisam caminhar juntos, né? Nós vamos conseguir, eu espero que a gente tenha metas de redução que sejam suficientemente ambiciosas para que possamos fazer frente a esses processos de mudança do clima. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós pensarmos em criar um novo ciclo de prosperidade. Não basta mitigar, não basta nos adaptarmos. É preciso que a gente transforme o modelo de desenvolvimento de nossos países. E essa transformação pode acontecer evitando os efeitos indesejáveis dessa transformação. Por isso que a gente tem que fazer uma transição justa, que seja justa para todo mundo. E no caso, o Brasil está dizendo o que é justo para nós. Para nós é justo que o plano de transformação ecológica, que está baseado em eixos como a questão do adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética, infraestrutura resiliente e sustentável, possam ter os investimentos necessários. E ainda temos mais a agregar nessa plataforma. Nós podemos ser o país que vai ajudar a resolver o problema da segurança alimentar, não só no nosso caso, mas do planeta, porque o Brasil pode ser um grande produtor de alimentos, mas nós podemos fazer isso com tecnologia sem precisar derrubar mais uma árvore, e isso precisa de investimentos. E ainda mais, podemos ser o país que está dizendo, né, e já estamos dizendo isso, nós estamos priorizando esses investimentos para podermos fazer a transição justa, e que é justa não só para o Brasil, mas justa para o planeta, porque o compromisso de preservar a floresta e os serviços ecossistêmicos que ela presta, como grande estoque de carbono, como sumidouro de carbono, é bom para todo mundo. De sorte que acho que a gente dá um passo aqui bastante à frente nessa discussão, no sentido de juntar o investimento, o financiamento, com projetos que façam sentido e que estejam integrados nacionalmente, que estejam integrados também até entre países e regionalmente, para que a gente possa criar sinergias de transformar nossas vantagens comparativas naquilo que eu chamo de vantagens cooperativas, cada um de nós aportando o melhor do seu melhor e que seja justo para todos, que a gente possa fazer uma transição que nos leve para um novo patamar civilizatório em termos econômico, social e ambiental. Brazil, we want to be a solution, not a problem to the rest of the world. Agora uma outra pergunta para o ministro Fernando Haddad. Essa semana marca a última reunião dos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20, sobre a presidência do Brasil. Como o lançamento da plataforma de país do Brasil se alinha ou complementa algumas das principais prioridades e resultados da presidência brasileira do G20? Bem, eu acredito que nós temos sido muito felizes pela parceria com os membros do G20 em propor algumas inovações importantes. A nossa equipe é liderada pela embaixadora Tatiana Rosito, né, que se encontra entre nós, e essa equipe tem sido muito feliz na condução do diálogo no G20, não apenas porque entre hoje e amanhã nós devemos aprovar um segundo comunicado, o que não é algo simples no G20, porque tudo que é comunicado pelo G20 tem que ser por consenso dos 20 países. Então não é um comunicado da presidência do G20, é um comunicado do colegiado, e sempre por consenso. E nós vamos agora para o segundo comunicado nessa semana,
reforçando o comunicado anterior e avançando em propostas que vão alinhando os países, organismos multilaterais, bancos de desenvolvimento, em torno dos mesmos objetivos. Eu acredito que o comunicado anterior foi muito bem recebido e vem sendo debatido em todo o mundo, repensar o sistema tributário em termos globais. A OCDE tem dado demonstrações importantes de que a coordenação entre os países pode ajudar a mitigar a erosão da base fiscal dos Estados nacionais, que tem sido praticada ao longo das últimas décadas. Nós temos que reconstituir essa base e pensar em formas inovadoras. A questão do alinhamento dos bancos multilaterais em torno de determinados critérios para atendimento, desde países de baixíssima renda até países emergentes, economias emergentes, isso também está em linha com as propostas brasileiras muito aperfeiçoadas pela interação e diálogo com os demais membros do G20. E nós temos que ter clareza disso. O G20 tem falado, e paralelamente, paralelamente, tem acontecido reuniões colegiadas que não necessariamente envolvam os 20 membros, que têm nos ajudado a apontar em direções corretas do ponto de vista climático, que vai ajudar muito o Brasil, com a ajuda do Azerbaijão, mas vai ajudar muito o Brasil a presidir a COP30 e a manter uma conexão importante entre esses diversos fóruns internacionais. Entendeu? O G20 não pode estar desconectado das COPs mais, porque, na verdade, ou essas coisas convergem para um grande entendimento global em torno dos desafios que estão colocados, ou vai ser realmente muito difícil superar, sem muito sofrimento, a mudança climática que nós estamos vivendo. Isso tem tido impacto, Luciana, como você sabe, como diretora do BNDES, no plano doméstico. O Brasil tem inovado no plano doméstico, apresentando soluções inovadoras. Duas delas podem ser citadas porque já são de conhecimento público. Uma é o Fundo Clima. O Fundo Clima tem ganhado cada vez mais tração e nós estamos usando o Fundo Clima para fomentar projetos de transformação ecológica, projetos produtivos aderentes ao Plano Brasileiro de Transformação Ecológica. Semana retrasada, nós lançamos uma proposta de Blended Finance, que é o Eco Invest brasileiro, que, com a ajuda do nosso querido Ilan, presidente do BID aqui presente, permitiu, para cada dólar colocado pelo governo brasileiro, alavancar outros 6, atingindo já uma cifra em torno de 10 bilhões de dólares no primeiro leilão de Blended Finance que nós lançamos. 10 bilhões de dólares, você fala, é um bom começo, para um país como o Brasil, no primeira chamada, conseguir receber tanta atenção corporativa, é um grande começo para nós alinharmos projetos de Blended Finance, que também está na pauta tanto do FMI quanto do Banco Mundial. Então, nós temos aí um caminho. Nós vamos, no nosso laboratório brasileiro, nós estamos testando instrumentos, outros países estão testando instrumentos, e isso tudo vai convergir para uma plataforma de investimento com um cardápio de soluções financeiras importantes e que o mundo precisa. Então, é uma experiência muito rica que nós estamos vivendo e com apoio extraordinário de todos os países amigos. Obrigada, ministra. O Brasil tem vantagens comparativas que nenhuma outra grande economia do G20 tem. Obviamente a gente tem restrições fiscais, mas com essas inovações a gente acredita que a gente consegue chegar lá. Agora uma pergunta para a ministra. O Brasil está atualmente no centro das atenções globais, não apenas por seu papel crítico na transição global para a neutralidade em carbono, como o Marco falou, mas também por suas presidências do G20 esse ano, COP no próximo ano. Como a senhora vê a plataforma contribuindo para a liderança do Brasil na condução da transição global para a neutralidade em carbono? De fato, é um desafio enorme que nos últimos 2 anos
o Brasil tem assumido a liderança de vários espaços importantes. É o caso do G20, do BASE, que passamos a liderança ainda há pouco, e vai assumir a liderança do BRICS e a COP30. Enfim, é uma profusão de espaços altamente privilegiados. Mas eu sempre penso a situação como um ecossistema. Aonde é que faz sentido aquilo que um país está fazendo na relação com os outros países? Como é que esses desafios eles estão conectados entre os recursos públicos, que são escassos, e os recursos privados, que precisam ser adequadamente direcionados para que a gente possa conseguir os melhores resultados com os objetivos mais amplos que queremos. Então, o Brasil tem o compromisso, sim, de liderar pelo exemplo. Não por acaso, nós já fomos fazendo essa associação. Eu fiquei muito feliz quando vi que, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, o debate todo que tivemos no G20 colocou a força-tarefa sobre bioeconomia, a força-tarefa sobre clima. Nós trabalhamos, inclusive, a questão do financiamento de uma forma bastante disruptiva, e tudo isso vai criando uma ambiência, um ecossistema voltado para criar uma relação de confiança e de cooperação entre países, entre investidores e aqueles que estão procurando esses investimentos. Então, nós estamos ancorando o nosso esforço de ter uma NDC robusta para liderar, pelo exemplo. Nós queremos que seja formada uma coalizão de alta ambição de países que olham para o que está acontecendo no mundo, que de repente a gente tem chuvas torrenciais em países que têm uma tradição de não ter chuva, como aconteceu nos Emirados Árabes Unidos. Nós tivemos geada na África, nós temos situação de furacões que estão se tornando cada vez mais intensos aqui nos Estados Unidos, e o meu país, nesse momento, se encontra em uma situação muito difícil. 58% do território brasileiro em situação de seca, com rios que chegam a 14 metros de profundidade, totalmente seco. Isso é a mudança do clima. E em relação a esse dado inquestionável, que nós estamos trabalhando dentro de, digamos, em cima de um terreno. Qual é o terreno? O primeiro deles é o do plano de transformação ecológica. Nós não estamos fazendo os investimentos desassociado do que precisa ser transformado e mantido. Tem coisa que nós não vamos inventar do zero. Tem coisa que pode ser mudada, pode ser transformada, melhorada. A reindustrialização verde do Brasil é uma realidade, nós precisamos fazer isso. O Brasil já tem uma vantagem comparativa em relação a ter uma matriz energética limpa. Nós podemos aprofundar mais ainda essa matriz energética, usar essa energia limpa para produzir hidrogênio verde e ajudar a outros que não têm as mesmas facilidades que nós, é o que esperamos no futuro. Então, o plano de transformação ecológica é um terreno onde a gente vai preservar algumas coisas transformando, vamos ter que descontinuar outras, e essa é uma realidade que geralmente a gente não quer falar sobre ela, mas a gente vai ter que descontinuar algumas das nossas atividades e vamos ter que inventar coisas novas. E o bom é que é possível fazer as três coisas. E por isso nós criamos um lugar onde todos nos encontramos, que é a ideia, e eu repito, de uma transição justa. É justo para todo mundo. A gente pensa, é justo para que os pobres possam vencer os problemas das desigualdades? Sim. É justo para que os ricos possam manter sua prosperidade? Sim. É nessa linguagem, nesse terreno que nós estamos trabalhando. Aí, como eu já falei anteriormente, né, nós temos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma base de investimento, inclusive numa agenda que nos é muito cara, que é em relação a enfrentar a questão do metano. São investimentos que geram energia, que combate a pobreza e, ao mesmo tempo, ajudam na mudança do clima. Nós temos
uma estratégia nacional de bioeconomia. Eu sonho muito com isso. Dia desses eu cheguei na Índia, né, e fui muito bem recebida com uma sobremesa de açaí da Amazônia. E eu pensei, nossa bioeconomia, ela tem um espaço de crescimento muito grande. Para isso a gente precisa cada vez mais dos investimentos, dos parceiros, dos mercados, para que mais produto da biodiversidade, das soluções baseadas na natureza, possam ser levados a cabo. E também no processo do plano de transformação energética, os investimentos na área de solar, de biomassa, de energia eólica, como já falei, a questão do hidrogênio verde. Então, chegar, né, com esse desafio de liderar a COP30 em 2025, no coração da Amazônia, aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer uma contradição, né? Todo mundo tem a expectativa de que vai ser a COP da floresta, a COP verde. Essa COP tem que ser a COP das NDCs ambiciosas. Só que elas têm que ser ambiciosas e elas têm que acontecer antes. Mas para isso a gente precisa de um ambiente seguro de investimentos para que elas se tornem cada vez mais factíveis. O que é um ambiente seguro? Quando o governo diz que essas são as prioridades, com certeza ele vai fazer investimentos catalisadores para que esses investimentos encontrem uma ambiência de segurança. Quando isso é feito, não sei se tem uma tradução adequada porque eu vou dizer, né, na base do darwinismo econômico, cada um fazendo alguma coisa, a gente não tem tempo mais para essa evolução demorada das coisas. Elas precisam ser mais intensificadas e essa sinergia das prioridades governamentais, catalisando recursos públicos para dar a infraestrutura necessária, os meios necessários para que os investimentos possam crescer. É dessa forma que a gente vai chegar a uma COP30, para que a gente possa, além de ter NDCs ambiciosos, a gente vai para uma COP29, para que a gente possa ter os sonhados meios de implementação, a gente ter um plano civilizatório de transformação que possa possibilitar o que eu chamo desse novo ciclo de prosperidade. A gente já viveu muitos ciclos de prosperidade e o bom é que, mesmo nessa situação de crise terrível, a gente consegue identificar grandes oportunidades de novos investimentos e que dessa vez a gente não deixe ninguém para trás, nem as pessoas, nem os países, nem as regiões. Mark. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar plataformas digitais e vendedores de suplementos nutricionais adulterados para solicitar esclarecimentos. Recentes análises apresentadas pelo Conselho Federal de Nutrição e a ABNutri, Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais, detectaram irregularidades no mercado de suplementos. As entidades apontam como alarmante o cenário encontrado na análise de produtos comercializados. A creatina, por exemplo, apresentou níveis muito abaixo do indicado, chegando até a 0% em alguns casos. De acordo com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, ligados à Senacom, a comercialização de produtos adulterados representa grave ameaça à saúde pública e ao direito dos consumidores. A Secretaria informou que vai garantir que esses suplementos já identificados com irregularidades sejam retirados das plataformas de venda. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 23, a Operação Dracares com o objetivo de combater rede criminosa envolvida em desmatamentos e queimadas ilegais na região sul do estado do Amazonas, abrangendo uma região de difícil acesso que compreende os municípios de Boca do Acre e Pauini. Durante as investigações, foram descobertos desmatamentos e queimadas em área que supera 4.000 hectares, resultando em danos ambientais estimados em aproximadamente 138 milhões de reais. Além disso, a análise das imagens de satélite revelou que as queimadas na região contribuíram para a formação das densas nuvens de fumaça que afetaram a qualidade do ar na Amazônia, especialmente entre os meses de setembro e outubro, causando graves prejuízos à saúde das comunidades e agravando a crise ambiental.
Foram expedidos 10 mandados judiciais, incluindo buscas e apreensões, prisão e cautelares diversas à prisão. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis de todos os investigados. De acordo com a polícia, o líder do esquema criminoso, identificado como principal financiador e articulador das operações ilegais, reside em um condomínio de luxo em Campinas, São Paulo. Ele e outros envolvidos estão sendo investigados por crimes como desmatamento, provocação de incêndio, impedimento de regeneração da vegetação, falsidade ideológica e associação criminosa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no Brasil, a sífilis, é um dos alvos da campanha do Ministério da Saúde que ocorre sempre no terceiro sábado do mês de outubro. A ideia do Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, que neste ano cai no dia 19 de outubro, é conscientizar a população a testar para a doença e fazer o tratamento contra a IST, que sem intervenções pode levar a consequências graves, principalmente ao bebê, no caso das gestantes. A sífilis tem cura e o tratamento está disponível na rede pública de saúde. Ainda assim, como há casos assintomáticos, é preciso fazer uma busca ativa do diagnóstico e um trabalho de conscientização e desmistificação para tratar da doença. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos entender o que é a sífilis e a sífilis congênita e como o diagnóstico e o tratamento são essenciais para evitar casos graves. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria, a chamada Treponema pallidum. Já a sífilis congênita é a doença transmitida de uma mãe com sífilis não tratada para o bebê durante a gestação, o que chamamos de transmissão vertical, como explica a Pamela Cristina Gaspar, coordenadora geral de vigilância das infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. Por ser uma infecção sexualmente transmissível, a fonte importante de transmissão é a relação sexual, seja anal, vaginal, oral, sem o uso de preservativo, tanto preservativo interno quanto externo. Mas também a sífilis tem uma outra questão que é muito importante na transmissão, que é o que a gente chama de transmissão vertical, que é quando a sífilis é transmitida durante a gestação, da gestante para a criança, principalmente durante o momento da gestação, mas também, mais raramente, no momento do parto. Então, são essas duas fontes de transmissão importantes, sexual e vertical. Apesar de ser uma doença que pode ser transmitida a qualquer pessoa, ela atinge maior número pessoas em grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua, pessoas com baixa escolaridade e de raça não branca. A sífilis ela é uma doença determinada socialmente, então determinados grupos, eles vivenciam barreiras de acesso à saúde, de iniquidades de saúde e, portanto, acabam tendo mais sífilis do que a população em geral. Então, a gente pode citar homens que fazem sexo com homens, né? População LGBTQIAPN+, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas. Então, é importante que a gente tenha políticas que considerem essas determinantes sociais para que a gente possa, então, levar de maneira equitativa a prevenção, o diagnóstico e o tratamento para essas populações. Como ela é uma IST, a forma de prevenção é a proteção na hora da relação sexual. E no caso da congênita, o pré-natal, para evitar a transmissão pela placenta à criança. Em relação à transmissão sexual, é muito importante o uso do preservativo externo ou interno, né? Lembrando que não é para usar os dois ao mesmo tempo, né? É para se escolher a forma que melhor desejar, mas o uso do preservativo é a forma hoje mais eficaz que se tem para a prevenção da sífilis. Existem umas iniciativas, a gente tem aí o mundo falando da Doxy-PEP, né? Que é o uso da PEP para prevenção da sífilis com os doxycycline.
disciplina, o Ministério da Saúde está estudando a implementação dessa iniciativa no Brasil, conforme os estudos que vêm sendo desenvolvidos, mas o uso de preservativo é fundamental para a prevenção da transmissão sexual. A outra questão é a transmissão vertical, que é de mãe para filho, né, durante a gestação. É fundamental, então, a realização da testagem para a sífilis durante o pré-natal. E aí a gente está falando no primeiro trimestre da gestação, no terceiro trimestre, no momento do parto, em caso de aborto também. Porque se diagnosticado a sífilis durante o pré-natal e tratada, a chance de desenvolver uma sífilis congênita cai para quase zero. Então, tratamento adequado com penicilina, benzatina, realizado durante o pré-natal, diminui muito a chance de desenvolver uma sífilis congênita. Mesmo que a mulher grávida esteja fazendo o pré-natal e os exames, os parceiros ou parceiras também devem se examinar. O parceiro é muito importante que ele seja tratado para se curar se tiver com sífilis, mas também para evitar a reinfecção daquela gestante que está sendo tratada durante o pré-natal e isso, no futuro, evitar a sífilis congênita. Apesar de ter tratamento e cura, a sífilis é uma doença que pode causar uma série de complicações. No caso das gestantes, isso pode significar de abortos até problemas neurológicos no bebê. Quando ocorre essa transmissão da sífilis durante a gestação, ela é muito grave. Ela pode, inclusive, acontecer aborto, e a pessoa nem saber que foi, né, por conta da sífilis, e aí numa próxima gestação ter aqueles abortos recorrentes, ou pode a criança nascer e morrer ao nascimento. Então, realmente é fundamental essa testagem durante o pré-natal. O teste está em todos os serviços de saúde, é disponível no SUS gratuitamente, tanto o teste e tratamento, para a gente evitar, então, essa consequência para a criança com sífilis congênita. Ela pode ter agravamento no desenvolvimento neurológico, ela pode ter algumas questões no seu desenvolvimento, por isso é muito importante que se a criança nascer com sífilis congênita, ela tenha a oportunidade de ser testada ao nascimento e tratada. E aí os casos de tratamento, eles são casos de sucesso, o tratamento principalmente com penicilina cristalina é eficaz e a criança fica curada. Em adultos, se não for tratada, também pode causar quedas de cabelo, cegueira, doença do coração e até paralisias. Por isso, é preciso fazer exames todos os anos para diagnosticar o mais rápido possível. Para as pessoas sexualmente ativas, ideal que seja feito anualmente. E a depender da prática sexual, se teve realização, né, de sexo sem uso de preservativo numa frequência maior, num período a cada 2 meses ou todo mês, tem que se testar sempre que tiver sido exposto a um risco de ter infecção. E por isso também é importante ficar atento aos sintomas, como frisa Pamela Cristina Gaspar. A pessoa, quando adquire, né, a infecção pelo treponema pálido, geralmente aparece uma ferida no local que o treponema pálido entrou, né, usualmente no órgão genital, mas também pode ser na boca, pode ser no ânus. Só que essa ferida, ela é quase que imperceptível. E aí, o estágio da sífilis evolui para uma fase que a gente chama secundária, quando pode aparecer, então, manchas ao longo do corpo, principalmente nas palmas da mão e na planta dos pés. Só que essa mancha vermelha, muitas vezes, ela passa desapercebida ou ela é confundida com alguma alergia. Então, a pessoa toma medicamento para alergia e acaba que, por uma resolução da própria sífilis, esses sintomas desaparecem sozinho. Mesmo se não for diagnosticado sífilis, mesmo se não for feito tratamento. E aí a pessoa fica um longo período com sífilis, mas sem nenhum sintoma. É o que a gente chama da fase latente. Por isso, é fundamental a realização da testagem periodicamente pelas pessoas sexualmente ativas. Então, todo mundo que realiza sexo tem que fazer a testagem periodicamente, porque pode ter sífilis, é uma infecção sexualmente transmissível. E, se não diagnosticada, não tratada e for passando os anos, ela pode desenvolver uma sífilis terciária, que ela é bem mais grave, com acometimento neurológico, cardiovascular. Então, é muito importante que você realize a testagem de sífilis, ainda que não tenha nenhum sinal ou sintoma vigente. E sempre que vê uma feridinha que não sabe que é, umas manchas no corpo vermelha, que também não sabe identificar, alergia não é, pensar em sífilis. Sempre que possível, pensar em sífilis. O
O diagnóstico pode ser feito nas unidades básicas de saúde e centros de testagem e aconselhamento. O teste é rápido e gratuito. E na rede pública de saúde já é possível dar início ao tratamento. Para sífilis é super fácil. A gente tem hoje no SUS o teste rápido. Na verdade, o teste rápido ele existe já há uns bons anos no SUS. Com apenas uma gota de sangue do dedo, a pessoa ela é testada e o resultado é emitido em 30 minutos. É feito nas unidades básicas de saúde, CTA, SAI, enfim, diversos tipos de serviço do SUS. E aí, uma vez reagente no teste rápido, uma vez positivo, em algumas situações a pessoa já pode iniciar o tratamento e depois é realizado o exame laboratorial, que é o que a gente chama de teste não treponêmico, que é o VDRL, o RPR, para a conclusão do diagnóstico e segmento do tratamento. Mas o tratamento da sífilis depende do estágio da doença e por isso é importante ter celeridade no diagnóstico. Depende do estágio da sífilis. Então, a sífilis ela possui vários estágios, sífilis primária, secundária, latente e terciária. E nesses estágios, então, tem um esquema terapêutico diferente. Então, na sífilis primária e secundária, é uma dose da penicilina. Então, você toma apenas uma vez. E quando é sífilis latente, que é aquela sífilis que não apresenta nenhum sinal e sintoma, e sífilis terciária, são 3 doses. E é importante que a pessoa vá na unidade de saúde exatamente no intervalo de tempo entre as doses que o profissional recomendar, porque isso é fundamental para chegar na cura. Todo o tratamento é gratuito no SUS, está disponível em todas as unidades de saúde, ele é adquirido de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e é distribuído então para os estados e municípios que, por sua vez, repassam para as unidades de saúde. A Pamela reforça que o essencial é não deixar o tabu impedir a procura pelo diagnóstico. De fato, essa questão do estigma e discriminação associado às infecções sexualmente transmissíveis é realmente uma grande barreira de acesso a essa questão. Isso também somado à violência de gênero e a outras situações vivenciadas por esses grupos mais vulnerabilizados faz com que eles não consigam acessar o serviço de saúde para as questões de prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, a gente tem várias fontes que as pessoas podem consultar para saber sobre sífilis e onde se testar, como tratar, que é o próprio site do Ministério da Saúde. Pode ligar também na ouvidoria, no 136. As redes sociais do Ministério da Saúde, como o Instagram, né, o LinkedIn, também possui essas informações. Esse mês mais ainda, né? Então, acompanhe aí o Instagram do Ministério da Saúde, que a gente vai trazer bastante informação sobre sífilis. E é por incentivar a testagem, o diagnóstico e a busca por tratamento que campanhas como, por exemplo, Outubro Verde, do Ministério da Saúde, que chama atenção para a doença, são tão importantes. Esse Dia Nacional, ele faz com que haja uma mobilização a nível tripartite, então realizada pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal, em alusão à sífilis. Então, é uma oportunidade que as pessoas têm em ouvir sobre sífilis, falar sobre sífilis, discutir sobre sífilis. Então, neste ano, ele cai no dia 19 de outubro, mas todo ano, por ser o terceiro sábado do mês, o dia muda. Mas é importante que a gente tenha, então, esse ano marcando o dia da sífilis. E aí, como uma maneira geral, acaba que o outubro, ele vira o Outubro Verde, porque as ações se estendem ao longo do mês. Na verdade, a gente já chama de Outubro Verde e Rosa, porque tem a questão do câncer de mama, então acaba que os locais focam muito nas ações dessas duas doenças, desses dois agravos. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2023 houve uma redução de mais de 1.500 casos da doença em bebês menores de 1 ano em todo o país, se comparado com o ano anterior. O Brasil está comprometido em eliminar a sífilis congênita até 2030. E para isso, existem alguns indicadores que a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a Organização Pan-Americana da Saúde, eles determinam para que, de fato, eles consigam nos dar uma certificação de que a gente eliminou a sífilis congênita no país. E como o Brasil é muito grande, é fundamental que essa iniciativa da eliminação, ela venha desde o território do município até o nível federal.
Então, a gente lançou essa certificação que começou lá em 2017 com HIV. Em 2021 foi expandido para sífilis e também para os selos de boas práticas, que é assim, se o município ou o estado não tem os indicadores para eliminar, mas tem indicadores de boas práticas rumo à eliminação, ele também pode ser certificado para o selo bronze, prata ou ouro. E hoje a gente já tem 48 municípios com algum tipo de certificação para sífilis, 2 estados e até o final desse ano a gente espera ter mais municípios e mais estados. Isso é uma manifestação concreta de que a gente pode chegar no Brasil sem sífilis congênita, porque a gente já vem vendo que os nossos municípios, nossos estados estão chegando lá. E a partir, então, desse atingimento da meta pelos territórios, a gente consegue eliminar no Brasil. E essa iniciativa, ela foi reforçada com o lançamento do programa Brasil Saudável, que ele é um programa lançado pelo presidente Lula, em que, então, se pretende eliminar as doenças determinadas socialmente, sendo a sífilis congênita uma delas, até 2030. E aí a gente tem um comprometimento de diversos ministérios, diversas áreas do Ministério da Saúde, sociedade civil, academia, para a gente chegar lá. Então, assim, em suma, assim, em resumo, eu acho que o Brasil tem todas as ferramentas necessárias para diminuir os casos de sífilis na população geral e eliminar a sífilis congênita no Brasil. Então, esse engajamento e desenvolvimento de ações tripartite, intersetoriais, para melhorar a prevenção, diagnóstico, tratamento, é sem dúvida a chave para a gente atingir a eliminação da sífilis congênita. E cada um de nós pode fazer a diferença. A gente fala que a sífilis, cada pessoa, cada profissional, cada instituição pode contribuir para a gente chegar aí no Brasil sem sífilis congênita. Em 2023, foram notificados no país cerca de 243 mil casos de sífilis adquirida, 86 mil casos de sífilis em gestantes e 25 mil casos de sífilis congênita. Ao todo, foram 196 óbitos por sífilis transmitida de mãe para filho durante a gravidez. E em 2024, até agosto, foram distribuídos cerca de 6 milhões de testes rápidos em todo o país para o diagnóstico da doença. O Papo Saúde termina por aqui e até o próximo episódio. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. Caixa Notícias. A Caixa realiza nesta quinta-feira, dia 24, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 5. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Também é possível o saque sem cartão, utilizando-se a identificação biométrica previamente cadastrada. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo. Bem-vindos ao podcast do Labora Gov sobre inovação no serviço público brasileiro. Eu sou Diego Mesquita, servidor público, e hoje vamos explorar o futuro do setor público e como podemos nos adaptar às rápidas mudanças do nosso tempo. Vem comigo! Nos episódios passados, falamos sobre como promover ambientes de confiança e segurança psicológica no trabalho e sobre como desenvolver comportamentos e competências de liderança para gerir uma equipe engajada e com alto desempenho. Mas sabemos que vivemos em um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. As mudanças são rápidas e muitas vezes inesperadas, e o setor público precisa se adaptar constantemente. E tem mais,
Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, com apoio da Fundação Dom Cabral, revela que, até 2027, 60% das pessoas precisarão aprender novas habilidades para continuar trabalhando. E 23% dos empregos atuais vão mudar nos próximos 3 anos. E aí, será que estamos preparados? O desafio é grande. No setor público, temos instituições do século XIX usando tecnologias do século XX para lidar com problemas do século XXI. O mundo muda rapidamente, com crises emergenciais e novas soluções tecnológicas surgindo o tempo todo. Então, como podemos lidar com esse cenário? Primeiro, precisamos experimentar novas tecnologias, como a inteligência artificial. Mas também precisamos estar atentos aos riscos como a exclusão que uma inteligência artificial mal gerida pode causar. Investir em diversidade e inclusão é crucial, afinal, o futuro já chegou, só está mal distribuído. Não podemos esquecer das competências humanas. A filósofa Lúcia Helena Galvão diz: as pessoas têm medo de que as máquinas roubem seus empregos, mas por tempo demais o que aconteceu foi o contrário. Nós, humanos, é que roubamos o trabalho das máquinas. Sobre isso, reflita. Será que é humano ficar horas sentado na frente de uma tela, apertando botões? Será que isso não é trabalho robotizado, de máquina? A Marta Gabriel, executiva e consultora nas áreas de negócios, tendências e inovação, também fala que, se não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. As carreiras no serviço público também vão mudar. Na verdade, já estão mudando. Vemos um aumento em áreas como análise de dados, inteligência artificial, gestão de crises e sustentabilidade. Funções puramente administrativas e repetitivas tendem a desaparecer, sendo automatizadas por algoritmos. Mas calma! Como diz Thomas Davenport, um dos pioneiros no campo de análise de dados, o trabalho que envolve criatividade, julgamento e interação social continuará sendo predominantemente humano. Mas, e as instituições públicas? Como devem se preparar? Bom, é crucial investir em formação contínua e promover uma cultura de aprendizado e inovação. A implementação de tecnologias avançadas deve ser acompanhada por uma reestruturação organizacional que valorize a agilidade e a flexibilidade. Além disso, é crucial fortalecer parcerias com o setor privado e acadêmico para fomentar a troca de conhecimentos e melhores práticas. Tanto a promoção dessa nova cultura quanto uma reestruturação organizacional e parcerias acadêmicas são pilares aqui do LaboraGov. Sermos adaptáveis é essencial. As instituições públicas não devem ser como um grande farol, que resiste às ondas até enferrujar e se tornar obsoleto. As instituições públicas devem ser como uma prancha, na qual surfamos os desafios e aproveitamos as oportunidades das mudanças. O futuro do trabalho no serviço público brasileiro é desafiador, mas cheio de oportunidades. Adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo, desenvolver novas competências e se adaptar continuamente às mudanças serão os pilares para um serviço público mais inovador. Quer saber mais sobre como se preparar para esse futuro? Ouça o nosso podcast completo e fique por dentro das tendências e inovações no setor público. Quer saber mais sobre nós? Busque por LaboraGov no seu navegador e acesse o nosso site. Lá, compartilhamos as novidades e conteúdos importantes para a inovação no governo. Obrigado pela atenção e até os próximos mergulhos nas ondas de inovação. Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Em Washington, nos Estados Unidos, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciaram o lançamento da Plataforma de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica do Brasil. A iniciativa tem a assinatura dos Ministérios da Fazenda, do Meio Ambiente e Mudança Climática, de Minas e Energia e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, juntamente com parceiros como Bloomberg Philanthropies, Aliança Financeira de Glasgow para o Net Zero, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Fundo Verde para o Clima.
O ministro da Fazenda disse que a plataforma é mais um instrumento de facilitação diante da consciência global sobre a urgência para a transformação ecológica. Essa plataforma visa ser mais um instrumento de facilitação desse encontro, do projeto com financiamento e com uma consciência global da urgência das nossas tarefas. As pessoas têm que estar cientes de que é importante esse assunto estar no alto das nossas prioridades. Se tivermos a consciência do que fazer, tivermos o financiamento para fazer, nós temos que ter os projetos adequados para termos o maior impacto possível com o financiamento disponível. Mas a ciência está correndo para apresentar soluções tecnológicas viáveis e que estão se barateando ao longo do tempo. Felizmente, a ciência tem dado demonstrações de que ela oferece condições para uma transformação ecológica rápida. A plataforma está alinhada com os planos do Brasil, sendo flexível e adaptável às necessidades e prioridades do país, e vai estabelecer um fórum global e com diversos setores para a colaboração público-privada e a mobilização de investimentos em projetos com foco em economia sustentável. A ministra Marina Silva disse que a iniciativa é o retrato de uma mobilização mundial, alinhada com os anseios do Brasil. A economia e a ecologia precisam caminhar juntos. Vamos conseguir metas de redução que sejam suficientemente ambiciosas para que possamos fazer frente a esses processos de mudança do clima. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós pensarmos em criar um novo ciclo de prosperidade. É preciso que a gente transforme o modelo de desenvolvimento de nossos países. Para nós é justo que o plano de transformação ecológica possam ter os investimentos necessários. Nós podemos ser o país que vai ajudar a resolver o problema da segurança alimentar, mas nós podemos fazer isso com tecnologia sem precisar derrubar mais uma árvore. E isso precisa de investimentos. Nós estamos priorizando esses investimentos para podermos fazer a transição justa, e que é justa não só para o Brasil, mas justa para o planeta. Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Medidas em apoio à população do Rio Grande do Sul que enfrenta os efeitos das enchentes ocorridas em maio deste ano foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 23 de outubro. Uma delas é uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 5 bilhões de reais para operações oficiais de crédito que apoiem ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento de calamidades públicas. E a outra é um decreto que autoriza a concessão adicional de crédito de instalação aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, também afetados pelo evento climático extremo. 9 famílias assentadas do Rio Grande do Sul foram as primeiras a assinar contratos do crédito de instalação na modalidade habitacional. Cada família terá acesso a R$ 75 mil. Outras 87 famílias da região metropolitana e do Vale Taquari também vão acessar os recursos para habitação. Todas tiveram suas residências afetadas, com laudo de vistoria elaborado por responsável técnico contratado pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. Em preparação para a reunião ministerial do Grupo de Trabalho Anticorrupção em Natal, as prioridades do Brasil na agenda da Controladoria Geral da União, a CGU, incluem o fortalecimento de mecanismos de transparência, integridade e responsabilização, tanto no setor público quanto no setor privado. O Brasil, sob a liderança da CGU, tem trabalhado para ampliar a participação popular no combate à corrupção. Conforme a secretária de Integridade Pública da CGU, Isabela Moreira Correia, essas iniciativas foram reforçadas por meio da participação brasileira no Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, onde o Brasil busca liderar pelo exemplo, promovendo práticas que estimulam o diálogo e a cooperação entre governos e cidadãos. O G20, sob a presidência brasileira, ele tem sido reconhecido, e foi uma orientação do presidente Lula que fosse um G20 reconhecido por uma presidência de G20 social. O que o Brasil tem feito é liderar pelo exemplo, também no que diz respeito à promoção da participação, engajamento
a escuta devolutiva da sociedade civil. Isabela Corrêa relata que a abordagem do Brasil tem sido reconhecida internacionalmente por integrar de forma inovadora a participação popular e a transparência, fortalecendo assim os sistemas de integridade no combate à corrupção. Essa certamente é uma das entregas que o Brasil faz para o G20. Espera-se que essa seja uma prática que permaneça e para que ela possa, ir além da própria presidência brasileira. A secretária reforça que o trabalho contra a corrupção não se limita à repressão de crimes, mas inclui também medidas preventivas, como a promoção da integridade e o fortalecimento de políticas públicas. Para ela, a participação popular é um componente essencial para que o interesse público prevaleça. Quando a gente está falando da promoção desse interesse público, qual a melhor forma de promover esse interesse público que não colocar o próprio público para dialogar conosco ali, conosco, o governo, no desenho, na implementação dessa política, Então, claro, existem experiências também de envolvimento da população em reportes de casos de corrupção, então canais que governos têm que desenhar bem desenhados para que a população também possa contribuir também nessa criação de políticas e de instituições públicas robustas. Durante a presidência brasileira do G20, um dos temas discutidos no grupo de trabalho anticorrupção foi como os governos podem incentivar a adoção de práticas de integridade por empresas privadas. O Brasil ele é referência também em medidas de fomento à integridade no setor privado. Uma delas é o Proética, que é um mecanismo, uma iniciativa da Controladoria Geral da União, em que nós reconhecemos atores do setor privado que adotam práticas para a promoção e para avançar a integridade daquela organização do setor privado. A secretária ressalta que o combate à corrupção deve ser entendido como uma responsabilidade de toda a sociedade. Ter esse olhar de como que políticas de integridade, políticas anticorrupção, como que elas fazem parte de políticas públicas concretas. Elas existem para assegurar que os serviços públicos e as políticas públicas sejam efetivamente entregas na ponta. Conforme a secretária da CGU, o enfoque dado à inclusão da participação popular e à promoção de práticas de integridade não apenas fortaleceram as políticas internas, mas também contribuíram para o avanço da agenda de anticorrupção global. De Natal, no Rio Grande do Norte, com informações do G20, Leandro Molina. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. Por meio de nota, o Ministério do Esporte manifestou total indignação e repúdio diante dos atos de selvageria cometidos por torcedores do Peñarol, time uruguaio, na Orla do Recreio, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. A pasta afirmou que não irá tolerar que o esporte seja manchado por criminosos disfarçados de torcedores e solicitou a ação imediata dos órgãos de segurança pública para que todos os envolvidos sejam rapidamente identificados, detidos e punidos com o rigor da lei. O texto afirma que o Ministério demandou aos órgãos responsáveis pelo esporte que adotem medidas administrativas contra a torcida organizada do Peñarol. O Ministério reforçou ainda o compromisso de trabalhar para erradicar qualquer manifestação de violência associada ao esporte, exigindo punições para que esse tipo de comportamento não se repita. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Luciano Seixas. Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte. Olá, amigos e amigas do esporte. Estou de volta, Maranhão Viegas, a este Jogo Rápido, podcast do Ministério do Esporte. Aqui você fica sabendo os detalhes mais relevantes sobre o que acontece no meio esportivo brasileiro, com destaque, claro, para as políticas públicas que ajudam a tornar o esporte uma ferramenta de inclusão social. Neste episódio, nós vamos conhecer a história de uma associação de atletismo fundada em Petrolina, interior de Pernambuco. Fica ali na divisa entre Juazeiro, na Bahia, com Petrolina, que é em Pernambuco, e que vem transformando a vida de milhares de crianças, adolescentes e adultos, pessoas com ou sem deficiência, por meio do esporte. Tem feito isso estudando e colocando em prática todos os recursos oferecidos pela Lei de Incentivo ao Esporte. Quem conversa com a gente é Natanael Barros, diretor executivo da APA, Associação Petrolinense de Atletismo. Seja bem-vindo, Natanael. Eu que agradeço o convite,
estar hoje aqui podendo falar um pouco desse trabalho que a gente vem realizando no sertão pernambucano e no sertão baiano, agora com outros polos que a gente já vem realizando na Bahia, e a gente fica muito feliz e obrigado por esse espaço. Ô Nathanael, a fundação foi criada em 2003, a Associação Petrolinense de Atletismo foi criada em 2003. Já impactou mais de 2.500 pessoas com e sem deficiência. Ela oferece aulas gratuitas de atletismo e, nesse período, já revelou grandes talentos do atletismo brasileiro. Atualmente, a APA Petrolina atende 720 crianças e adolescentes nos municípios de Sertão de Pernambuco, como Petrolina, Lagoa Grande, Uricuri e Bodocó. Além disso, a associação atravessou a ponte sobre o Rio São Francisco, que estabelece a divisa entre Pernambuco e Bahia, e já alcançou também as cidades baianas de Remanso e Juazeiro. Como se percebe, não é pouca coisa o trabalho que está sendo feito por lá, não é mesmo, Antônio? Sim, esse é um trabalho que começou em 2003, a partir da idealização do professor Marciano Barros, que foi o idealizador desse projeto, mas que ele teve uma grande dimensão a partir do momento que a gente passou a utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte. A partir de 2021, com um projeto de alto rendimento, que hoje está na sua terceira edição, que é o Projeto Olímpico e Paralímpico do Brasil, que atende 120 pessoas com e sem deficiência de alta performance, e surgiu essa necessidade de ampliar isso e fazer um ciclo completo da base ao alto rendimento. De onde foi, em que momento vocês perceberam que o esporte poderia mudar a vida dessas crianças e adolescentes no sertão? Ela surge porque a entidade ela foi constituída a partir de professores de educação física. São todos profissionais que já estavam dentro do meio esportivo. E sempre a gente teve essa necessidade de oferecer a prática esportiva para outras pessoas, né, para dar a oportunidade. E foi aí que a gente fundou essa entidade, no ano de 2003, e a gente veio ao longo do tempo trabalhando com muitas dificuldades, até o momento que a gente passou a utilizar as leis de incentivo e a lei de incentivo ao esporte do governo federal. Foi nesse momento que a gente rompeu, né, quebramos um processo de amadorismo para o profissional. E a partir daí a gente começou a impactar a vida de muitas pessoas, né? Nathanael, é importante você falar isso. Hoje a gente está ouvindo aqui o Nathanael Barros, que é lá do sertão de Pernambuco, ali na divisa entre Petrolina e Juazeiro, e a gente sabe de todas as dificuldades que crianças e adolescentes e jovens têm nessas regiões onde a vulnerabilidade é grande. É muito importante isso que você está dizendo, porque é uma lei de incentivo ao esporte que está ajudando na prática a transformar as vidas das pessoas lá no sertão, lá no Brasil profundo, não é isso? Isso, com certeza, Maranhão. E é importante a gente ressaltar que hoje essas ações que a APA vem realizando, que somente crianças e adolescentes, a gente tem impactado diretamente 720 crianças, né, com aulas gratuitas, né, profissionais qualificados, e em regiões onde as políticas públicas geralmente não chegam, né, tem uma dificuldade. E a APA está sendo essa ponte para chegar até esses municípios do nosso entorno, né, da região do sertão pernambucano. Então, além de Petrolina, nós temos Juazeiro, Lagoa Grande, Bodocó, Uricuri e Remanso. Então, localidades que as crianças pouco ou quase nada tinha na área de esporte. E a APA tem hoje esse projeto funcionando da base, né, com as escolinhas esportivas e com o projeto de alto rendimento também funcionando. Porque caso essas crianças, né, tenham a aptidão para seguir para o alto rendimento, a gente também vai estar lá de braços abertos esperando esses meninos e essas meninas. Pois é, hoje a instituição desenvolve mais 3 projetos: escolinha de atletismo inclusivo, escolinha de atletismo sem fronteira e projeto Canoagem Paralímpico do Sertão Pernambucano. A atenção ao paradesporto não só ofereceu uma nova perspectiva de vida às pessoas com deficiência, como projetou nacionalmente a Associação
de Petrolina. Quantos atletas da associação recebem o Bolsa Atleta, por exemplo, Nathanael? O Bolsa Atleta, hoje a gente tem em torno de 60, salvo a memória, pouco mais de 60 atletas que recebem o Bolsa Atleta. Ou seja, investimento direto lá nas regiões, né? Outro fator de impacto também, que eu acho importante a gente mencionar, Maranhão, é que o ano passado, né, para se ter uma ideia, a APA Petrolina conquistou todos os títulos possíveis no atletismo paralímpico. A entidade conquistou o Brasileiro Sub-17 de atletismo, conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 de atletismo e conquistou o Campeonato Principal de atletismo. Então isso é um feito muito importante para a gente que está lá no sertão, né, que não tem uma pista de atletismo oficial, que não tem os equipamentos, né, e a infraestrutura dos grandes centros. E a gente viu aí a importância das políticas públicas chegar nesses lugares, né? Porque a gente precisa de oportunidade. A oportunidade foi dada, a gente abraçou e hoje se tornamos a maior potência paralímpica de um país que é potência de atletismo paralímpico. Que legal, isso é muito bacana de ouvir. Me fala um pouquinho como é que funciona o dia a dia. As crianças vão para a escola e depois vão para a associação. Como é que é essa rotina deles? Isso, as escolinhas de atletismo, ela funciona no contraturno escolar. Então, as crianças elas são atendidas no mínimo 2 vezes por semana, com aula de 1 hora a 1h30. Todas as crianças elas recebem também seu uniforme completo, short, camiseta e o boné, que é financiado via Lei de Incentivo ao Esporte. Nesse momento, nós temos 2 projetos de escolinhas em execução, que é o Escolinhas de Atletismo Inclusivo, e o outro que a partir da primeira edição do Atletismo Inclusivo a gente criou o Atletismo Sem Fronteiras, que foi levar o projeto para as comunidades do entorno de Petrolina e de Juazeiro, que é o centro econômico, o polo econômico da região, e a gente sentiu essa necessidade de ampliar, de levar para as outras regiões. Então, para se ter uma ideia, Remanso, na Bahia, fica a 220 quilômetros de Petrolina. E vocês já estão lá também? E nós já estamos lá oficialmente, com professor, com estagiário, né, com 80 crianças sendo atendidas. Do outro lado, no sertão do Araripe, a gente tem ali Bodocó e Oricuri também, né, cada cidade com um polo de atletismo. Então, por isso que a gente utilizou esse nome Sem Fronteiras, né, porque já rompeu os limites de onde ele nasceu. De onde ele nasceu. Me diga uma coisa, Nathanael, com esse tempo todo de experiência, com esses resultados que você está nos trazendo aí, algum filho da APA já se destacou nacionalmente, do ponto de vista de ter participado de um campeonato internacional ou mesmo de uma Olimpíada? Nossa, a gente tem hoje muitos atletas que eu vou citar aqui no Paralímpico. A Samira, que teve agora nos Jogos Paralímpicos de Paris. Uhum. Tivemos o Sivaldo, o Sandro Varelo e a Samira, que conquistaram 5 medalhas no total nos Jogos Parapan. E no Olímpico, eu vou falar aqui de um feito que só a APA conseguiu. A APA ela é a única instituição a conquistar o bicampeonato da Maratona do Rio com dobradinha. Então, campeão e vice de 2021 e de 2022 é da APA Petrolina, né? Então, o Justino e o Edson fizeram um feito que pra gente é histórico, né? Pro país é histórico. O mesmo Justino foi campeão do Campeonato Pan-Americano de Maratona. Nessa mesma competição, a Mirella, atleta da APA Petrolina também, foi a 3ª colocada na maratona, né, em Caracas em 2023. Então a gente tem hoje um grupo, né, um seleto grupo de atletas que vem surgindo, né, e que a gente acredita que para o próximo ciclo aí de Los Angeles 2028 a gente ainda consiga trazer mais alguns resultados positivos. E nacionalmente, qual é o desafio de vocês hoje? O nosso desafio hoje é manter essa alta qualidade, né, que a gente vem tendo nos resultados, né, mas a gente tem um desafio ainda maior, que é um dos motivos da gente estar hoje aqui também em Brasília, que é em busca de um centro de referência esportivo no sertão. Então a APA Petrolina mostrou e tem mostrado que quando dá a oportunidade, você pode conquistar grandes resultados. Então a gente não tem no sertão nordestino uma pista de atletismo oficial, né? Então esse é um dos desafios que a entidade vem trabalhando e que pensa que em um futuro próximo essa pista possa chegar
a nossa região. Você está em Brasília também, além desses objetivos sobre os quais você acaba de falar, você participa de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, não é isso? Qual é o tema dessa audiência? O tema da audiência, ela vai falar sobre o fomento do paradesporto no país. A APA Petrolina, ela avançou muito na sua área de gestão nos últimos anos e a gente passou a ser um case de sucesso como o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê de Clubes Paralímpicos Brasileiros, CBCP. Eles nos chamam, né, porque a gente conseguiu captar os recursos necessários via Lei de Incentivo ao Esporte. O ano passado, os 4 projetos apresentados junto à Lei de Incentivo ao Esporte foram captados 100%, e isso fez com que a gente conseguisse avançar dentro desses resultados. Então a gente vai apresentar um pouco desse trabalho, né, dessa evolução, né, que a entidade, essa revolução que a entidade vem fazendo no sertão nordestino, que passa pelas essas políticas públicas, né, permanentes, né, essas políticas públicas que faz chegar na ponta e que com isso a gente vem fazendo essa grande transformação social, da base ao alto rendimento. Você sabe, Natanael, que uma das metas estabelecidas pelo governo Lula e entregues ao ministro André Fufuca, que está na pasta do Ministério do Esporte, é tornar o esporte uma ferramenta de inclusão, de integração e inclusão social, e que chegue a maior número de brasileiros possível, sobretudo aqueles que vivem em áreas expostas a um maior número de vulnerabilidades. Quando a gente ouve o seu relato e percebe que o trabalho que vocês fazem é um trabalho bastante importante para aquela comunidade, lá em Petrolina, em toda aquela região do sertão ali, a gente também fica pensando que é possível. O governo federal tem as suas, o Estado brasileiro tem as suas responsabilidades de fomentar o esporte, mas também passa por ter a consciência de quem tem possibilidade de ajudar, que não seja exatamente o governo, mas que possa contribuir para impulsionar ainda mais esses projetos sociais, também participar, não é isso? Quando você recorre à lei de incentivo, que é uma ferramenta criada pelo Estado brasileiro para impulsionar, permitir que as pessoas destinem recursos para o esporte, como é que é a sensação quando você chega, bate numa porta e pede ajuda e apresenta o seu projeto? Você tem sido bem recebido? As pessoas estão dispostas a contribuir também nesses projetos? Boa pergunta, Maranhão. A gente conhecia a Lei de Incentivo ao Esporte, mas a gente ainda não, até 2020, a gente não tinha ainda atuado diretamente na Lei de Incentivo ao Esporte. E foi aí que a gente entendeu que a gente precisava se qualificar, né? Que a gente precisava evoluir dentro do campo administrativo para poder ter acesso a essas políticas de incentivo. Foi aí quando a gente fez um trabalho de reorganização institucional, porque é importante falar que nós, da diretoria da entidade, somos um grupo de professores e não de gestores, então a gente teve que estudar sobre gestão, aprender sobre gestão, para que a gente pudesse apresentar os nossos projetos, e foi isso que a gente fez. Hoje a gente se sente bem recebido, sim. Os projetos, eles são bem elaborados, bem orientados, com uma estrutura metodológica que tenha o maior impacto social possível, né? Então essa é uma nossa preocupação, não só do alto rendimento, mas que a gente tenha um trabalho de impacto social grande, que com esse trabalho de impacto social grande a gente possa ter acesso àqueles atletas que tenham, né, a intenção de ir para o alto rendimento. E a gente tem visto que o trabalho está sendo bem feito e com isso a gente está sendo bem recepcionado, né? Os projetos de 2024 já foram submetidos todos. Então a Lei de Incentivo ao Esporte permite que a gente escreva até 6 projetos. Nós já escrevemos, já se programamos para ter esses projetos aprovados para tentar a captação e com isso a gente consiga rodar e aumentar mais esse número de atendimentos, porque a ideia é que a gente saia hoje de 860 atendimentos, são 720 crianças, e aí tem a canoagem paralímpica e o alto rendimento, então são 860 atendimentos diretos, né? E é que a gente amplie isso para 1.200 atendimentos diretos no próximo ano e consiga atingir ainda mais 3 municípios do nosso entorno.
Então a gente está nesse momento também em captação de recursos, apresentando os projetos, apresentando a nossa capacidade técnica operativa para que a gente possa ampliar ainda mais esses atendimentos. Natanael, o nosso tempo aqui é um pouco curto, mas a conversa está muito legal e eu estou sabendo que vocês têm um desafio também no esporte paralímpico, que você nos disse aqui que foi campeão, a APA foi campeã no ano passado, e você já tem uma disputa agora daqui a uns dias em São Paulo. Me fala um pouquinho para a gente encerrar esse papo. Me fala um pouquinho desse evento que vai acontecer em São Paulo. Isso, amanhã embarcam os atletas da categoria de atletismo paralímpico sub-17 para o Centro de Treinamento Paralímpico, no qual nós somos os atuais campeões. Então embarcam 17 atletas paralímpicos, 17 atletas com deficiência, mais a comissão técnica para a disputa do sub-17. E no dia 20 embarcarão mais 16 atletas paralímpicos para a disputa do brasileiro de atletismo paralímpico sub-20, que também somos o atual campeão brasileiro. Então a gente vai estar essa semana inteira aí em competição com os atletas paralímpicos. Bom, e a tendência é que vocês conquistem mais medalhas e troféus nesse campeonato? Com certeza, a gente espera que o título retorne para o sertão. Eu estou conversando aqui com o Natanael Barros, ele é o diretor executivo da APA, Associação Petrolinense de Atletismo. A gente agradece a vinda dele ao Jogo Rápido. Por hoje é isso, nós estamos encerrando a nossa conversa por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência que está aí do outro lado e reforço o convite que a gente sempre faz aqui. Ouça o nosso podcast, preste atenção nas propostas, nas políticas, nas histórias que a gente apresenta e curta, porque o esporte é transformador de fato da vida de muita gente. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até a semana que vem com um novo episódio do podcast Jogo Rápido. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de outubro para regularizar as dívidas com o Simples Nacional, o sistema de impostos para pequenos negócios. Esses empresários podem pagar o débito à vista, parcelar em até 5 anos ou abater de créditos a receber do fisco. O parcelamento pode ser feito pelo portal do Simples Nacional ou pelo ECAC, Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Para acessar esses serviços, é preciso ter conta no portal GovBR nível prata ou ouro ou um certificado digital. A Receita Federal notificou mais de 1.800.000 empresas que ao todo deviam 26 bilhões e meio de reais. Além da dívida, a Receita ainda identificou irregularidades como falta de documentos, excesso de faturamento, parcelamentos pendentes e o exercício pela empresa de atividades não incluídas no Simples Nacional. O micro e pequeno empresário que ainda não regularizou a pendência pode pedir orientações ao SEBRAE. A exclusão desses empreendedores do Simples Nacional valerá a partir do dia 1º de janeiro. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Raquel Mariano. Previsão do tempo para quinta-feira, 24 de outubro. Centro-Oeste. Na capital federal, Brasília, quinta-feira com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã, passando a ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar fica entre 45% e 90%. Goiânia, capital de Goiás, faz aniversário também com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã, passando a ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura varia de 20 a 33 graus. A umidade do ar registra de 45% a 90%. Nordeste. Em Salvador, na Bahia, muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e céu com muitas nuvens sem chuva à tarde. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 55% a 90%. Patos, na Paraíba, comemora aniversário com poucas nuvens nesta quinta-feira. A temperatura oscila de 21 a 36 graus e a umidade do ar marca de 30% a 80%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.
A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar vai de 50% a 90%. A capital Manaus, no Amazonas, Tocantins, celebra aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura oscila de 25 a 35 graus. A capital Manaus, no Amazonas, celebra aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura oscila de 25 a 35 graus e a umidade do ar fica entre 60% e 90%. Sudeste. Na cidade do Rio de Janeiro, céu nublado com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 38 graus. A umidade do ar vai de 30% a 100%. Iuna, no Espírito Santo, faz aniversário com muitas nuvens pela manhã, passando a ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura varia entre 14 e 26 graus e a umidade relativa do ar vai de 60% a 100%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 40% a 90%. Antônio Olinto, no Paraná, celebra aniversário também com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 80% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 24 de outubro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. O conecta.gov.br é um programa que busca integrar todos os dados que estão cadastrados no governo federal. Por exemplo, os nomes e CPFs registrados pela Receita Federal, integrados com os dados de saúde do SUS e os detalhes que constam na Previdência. A ideia é compartilhar esses dados entre os órgãos para trabalhar de forma mais ágil, sem comprometer a privacidade. Além dos órgãos do governo federal, desde fevereiro, o conecta.gov.br também pode ser usado por órgãos estaduais e municipais. Minas Gerais passou a utilizar o programa, que facilita a troca automática e segura de informações. A Secretaria de Educação do Estado, por exemplo, solicitou acesso à base dos cadastros de pessoas física e jurídica para garantir que os dados dos estudantes, servidores e empresas fornecedoras estejam corretos no sistema. O assessor-chefe de inovação da Secretaria de Educação de Minas Gerais, Magno Peluso Torquetti, explica o porquê que usar o sistema do governo federal é importante para a Secretaria. Um maior controle dos nossos cadastros, então a gente consegue saber que aquele aluno, de fato é o aluno que foi informado no CPF, que o servidor é aquele servidor, e isso evita duplicação de cadastro, vários erros no processo, Isso também evita o deslocamento presencial dos nossos servidores para assinar documentos e também a gente entende que evita fraude. Além das facilidades para os órgãos públicos, a plataforma também facilita a vida do usuário. Para eles, uma das vantagens é que, como os governos já têm acesso àquelas informações, não é preciso reapresentar alguns documentos. É o que explica o diretor do Departamento de Infraestrutura de Dados Públicos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Renan Gaia. Ele tem o objetivo de fazer integração das bases de dados do governo para que o cidadão, ao consumir um serviço público, não tenha que reinformar, por meio de formulários e documentos, uma série de dados que o governo já possui. Desde o início de 2023, o conecta.gov.br já gerou uma economia de 3 bilhões e 330 milhões de reais. Reportagem, Márcia Fernandes. O levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial e da Unido revela crescimento da indústria brasileira. O estudo mostra que a produção industrial da transformação cresceu 2,9% no segundo trimestre deste ano. O desempenho fez com que o Brasil avançasse 30 posições no ranking mundial. Em um ano, o país saiu da posição 70 para 40 entre 116 países. Para o superintendente de economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Mário Sérgio Teles, as ações do governo têm ajudado a consolidar a indústria nacional. O lançamento da Nova Indústria Brasil, que é a política industrial do governo federal, foi muito importante
centralizou a indústria na estratégia de crescimento do país para os próximos anos. O secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Wallace Moreira, explicou que a retomada do crescimento da indústria é reflexo de um mercado interno que vem se fortalecendo. Bens de consumos duráveis como TVs, geladeiras, fogões, automóveis, voltam a ser consumidos, a ser parte do cotidiano da família brasileira que tinha deixado de ser. E isso dinamiza a indústria brasileira. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a indústria brasileira representa 26,3% do PIB, o Produto Interno Bruto. O percentual aumentou nos últimos anos e deve impactar positivamente no crescimento da economia neste ano. A demanda por bens industriais ajudou nesse crescimento e também na queda do desemprego. Isso gerou novas ações do governo para o setor. Em janeiro deste ano, o presidente Lula anunciou 300 bilhões de reais em investimentos para alavancar a indústria nacional e estabeleceu metas até 2033 para empreendimentos considerados estratégicos, como saúde, tecnologia, bioeconomia e meio ambiente. Reportagem Pablo Mundim. A Plataforma Brasileira de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica, BIP, tem como objetivo alavancar investimentos estrangeiros em projetos verdes e, assim, descarbonizar a economia. A ideia é conectar projetos a instituições financeiras interessadas em apoiar as iniciativas. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é necessário um redesenho das finanças globais em torno da sustentabilidade. Há muitas ideias na mesa, pagamento de serviços ambientais, a questão do crédito de carbono, mas nós sabemos que nada disso vai sair do papel se nós não nos dedicarmos. Esses projetos exigem cálculos, padrão de medição, isso tudo vai convergir para uma plataforma de investimento com um cardápio de soluções financeiras importantes. Os projetos podem partir do setor público ou privado, mas inicialmente devem estar focados nas áreas de energia, indústria e mobilidade e soluções baseadas em natureza e bioeconomia. 7 projetos pilotos já foram incluídos na plataforma, com o objetivo de atrair mais de 10 bilhões de dólares em investimentos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o Brasil tem muito a contribuir com o planeta na área de sustentabilidade. Nós estamos priorizando esses investimentos para podermos fazer a transição justa e que é justa não só para o Brasil, mas justa para o planeta. O compromisso de preservar a floresta é bom para todo mundo, que a gente possa fazer uma transição que nos leve para um novo patamar civilizatório em termos econômico, social e ambiental. A plataforma também vai buscar parcerias com bancos e fundos ambientais e climáticos para desenvolver soluções inovadoras. Tudo isso vai ajudar o Brasil a alcançar suas metas climáticas, que incluem reduzir as emissões de carbono em 53% até 2030 e emissões zero até 2050. Reportagem Graciele Bittencourt. Os mais de 938 milhões de reais serão para ações emergenciais contra os efeitos da estiagem e incêndios florestais no Pantanal e Amazônia. O crédito extraordinário, aberto por medida provisória, será aplicado por 7 ministérios para conter os danos nos biomas e apoiar a população atingida. Entre os usos previstos da verba estão a recuperação e reconstrução de áreas afetadas pela Defesa Civil, acesso à água e saneamento, além de ações em saúde, com fortalecimento do atendimento na região e garantia de acesso a medicamentos básicos. Além disso, mais de 148 mil pescadores artesanais receberão um auxílio extraordinário devido às perdas da produção por conta da seca. O auxílio de R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos, será pago para os beneficiários que já sejam cadastrados no Seguro-Defeso nos municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O crédito extraordinário liberado hoje também será usado para proteger áreas de assentamento e garantir a preservação do meio ambiente nessas áreas. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil. Em discurso por videoconferência na reunião ampliada do grupo de líderes do BRICS nesta quarta-feira, o presidente Lula agradeceu o apoio dos membros do grupo à presidência brasileira do bloco no ano que vem. Na reunião que acontece em Kazan, na Rússia,
Lula convidou os países membros a aderirem à Aliança Global contra a Fome. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O presidente destacou a importância do bloco na questão das mudanças climáticas. Lula também defendeu a criação de um mecanismo de cooperação interbancária para estabelecer linhas de crédito em moedas locais que vão reduzir os custos de transação de pequenas e médias empresas e ainda meios de pagamentos alternativos nas transações entre nações. Nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linha de crédito em moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas. Agora, é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Lula destacou a importância do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, para fortalecer as economias dos países integrantes do bloco. Em 2024, a instituição completa 10 anos. O presidente também citou as guerras no Oriente Médio e entre a Rússia e a Ucrânia e fez um apelo por negociações de paz nos conflitos. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Em entrevista coletiva à imprensa após o encontro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre o principal tema da cúpula deste ano, a criação da categoria de países parceiros do bloco. A discussão desses dias foi sobre os critérios que vão orientar a ampliação dos BRICS futuras. Nesta quinta-feira, último dia do evento, o ministro vai participar de uma reunião do segmento ampliado, que vai contar com a participação de cerca de 30 países e organizações internacionais. De Kazan, na Rússia, Jéssica Gonçalves.